meu Senhor, diante de Ti expomos os nossos corações, as mazelas, a culpa, o pecado que teima, Senhor, em nos assediar. E por isso, Pai, nessa noite que estamos aqui para entregar ao Senhor um culto, pedimos ao Senhor que visite o nosso coração com Teu Espírito Santo e expurgue de dentro de nós, Pai, tudo aquilo que não Te agrada. Vem, Senhor, trazer o perdão, Pai, porque Tu tens sido justo no Teu agir, e Te pedimos que a Tua justiça permaneça sobre nós, e que o perdão do pecado, Pai, que foi cravado em Cristo Jesus, naquele madeiro, venha sobre cada um de nós, em forma de remissão e de perdão dos nossos pecados. Pecamos contra Ti somente, e fizemos o que é mal perante os Teus olhos. Por isso precisamos, ó Senhor, urgentemente do Teu perdão, e é por meio de Cristo que buscamos, ó Deus, o Teu perdão. Perdoa-nos, ó Senhor, derrama sobre nós, ó Deus, o Teu bálsamo, e nos livra de toda sequela do pecado, para que assim possamos todos nós Te adorar na beleza da Tua santidade. Recebe o nosso culto, mas antes recebe a nossa confissão de pecados e reconhecimento de que somos pecadores, mas redimidos pelo Senhor, podemos adentrar no lugar santo dos santos e entregar a Ti, ó Deus, este culto na beleza da Tua santidade. Nós Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Queridos, assim vamos ser conduzidos pelo nosso louvor, adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Graça e paz, amém, igreja? Vamos nos colocar de pé nessa noite, vamos louvar a nosso Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Melhor do que qualquer comida, melhor bebida desta terra é o Senhor. Então louvemos a Ele com alegria nesta noite, amém?
Não existe amor mais bonito, não existe maior amor do que o amor de Cristo nas nossas vidas. Apesar das nossas falhas, apesar de sermos pecadores, apesar de não merecermos, Ele ainda assim nos ama. É um amor incondicional, é um amor perfeito sobre as nossas vidas. E nós podemos testemunhar isso através da cruz de Cristo. Vamos cantar nessa noite. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor.
estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Oh, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor nesta noite. Exaltado seja o teu nome entre as nações. Você pode sentar nesse momento. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Louve de todo o seu coração. Entregue a sua vida nas mãos dele. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você,
Queridos, por favor, com o boletim em mãos, fiquemos de pé, para que possamos fazer a leitura responsiva desta noite. E nós vamos fazer isto, como está na disponibilidade aí do nosso boletim. Eu vou iniciar com a leitura, os irmãos fazem a leitura seguinte, mas em uníssono nós vamos fazer o último verso da leitura desta noite, tá bom? O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos, igreja. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Vamos todos? Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Amém. Pode se assentar, meus queridos irmãos. Meus amados irmãos assentados, abram suas Bíblias em Levíticos, no capítulo de número 27. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 30. Levíticos 27, 30. O texto nos diz nessa noite: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Esse é o momento em que você vai consagrar o seu dízimo ao Senhor. Ele é santo ao Senhor. Ele é entregue na casa do Senhor para suprir a necessidade da casa do Senhor. Ele é do Senhor. E por isso eu quero convidar os nossos diáconos para que fiquem apostos, e assim você possa ter o privilégio de também cultuar ao Senhor com as suas ofertas e com os seus dízimos. Faça isso agora, em nome de Jesus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias a ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre
Meus amados irmãos, ergam suas mãos em direção às ofertas alçadas, aos dízimos do Senhor, e abençoemos com gratidão em nosso coração. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela disponibilidade do coração do teu povo em devolver e entregar a oferta e o dízimo na casa do tesouro. Abençoa o conselho desta igreja para administrar de forma, meu Pai, que essas ofertas e dízimos venham suprir a necessidade desta casa e assim fazer com que as portas desta igreja continuem abertas para a salvação daqueles que creem no teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Meus amados irmãos, o salmista, no Salmo de número 50, no verso 14, ele nos diz: oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Na verdade, o que nós vamos fazer agora é cumprir o que diz essa palavra e com o nosso coração grato, render ao Senhor a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. E nós temos aqui, claro, alguns pedidos que foram colocados aqui, né? Motivos de gratidão, pedidos de oração, mas eu sei que você também tem o seu pedido de oração, a sua gratidão. Então, no momento que nós estivermos fazendo a oração, você vai colocar o seu coração diante do Senhor em gratidão também, junto com os demais irmãos que nós vamos citar, e também apresentar ao Senhor as suas necessidades. Eu quero aqui colocar o coração da igreja e o nosso coração, juntamente com Dinarte e Samua, porque eles oferecem esse culto ao Senhor em reconhecimento, né, por 12 anos de casados, e eles estão entregando ao Senhor em gratidão esses 12 anos de casamento. Eu não sei se eles estão aqui, cadê Samua? Estão aqui, leva um sinal. Meus irmãos, estão ali, que Deus abençoe a união de vocês e que vocês possam prosperar nesse amor que uniu o coração de vocês por muitos anos. Quero ser convidado para a borda de Jequitibá, viu? 100 anos de casamento. Bom, mas também, queridos, nós queremos nessa noite agradecer. Veja, você que faz parte dos grupos da nossa igreja de oração, você deve ter recebido aí informações maravilhosas acerca daquela criança, nosso amigo, irmãozinho Joelzinho, que está recebendo agora a bênção de Deus, né? E sempre a nossa irmã Deise tem colocado algumas notícias acerca de como Deus tem abençoado aquela casa e aquela família, e eles estão muito gratos a Deus e pediram hoje para que nós pudéssemos agradecer em nome da família pelas orações, porque o Senhor ouviu as orações e ele está bem, se recuperando cada dia mais. E se Deus permitir, eles vão estar conosco no último domingo deste mês, para que possam fazer isso juntamente com a igreja, mais uma vez celebrar o Senhor em gratidão. Mas junto com Joel, nós sabemos que existem algumas outras crianças que estão passando necessidades, e também é pedido nessa noite para que a igreja interceda por essas crianças. E aqui nós queremos citar o nome dessas crianças que estão ainda internadas, que eram companheiros de Joelzinho lá na UTI, no hospital, que é Beatriz, que está passando por um transplante de medula, e Arthur, que está com leucemia. Essas duas crianças ainda estão hospitalizadas, mas assim como o Senhor operou na vida de Joel, nós vamos orar e agradecer a Deus também já pela restauração da saúde destas crianças. Então nós vamos fazer isso, orar ao Senhor. Então eu quero pedir a você nessa noite, assim como o nosso casal que ali está, se você tem algo a agradecer a Deus, fique de pé em gratidão ao Senhor, para você entregar a sua oração de gratidão. Mas se você tem algum pedido de enfermidade, de cura, de restauração de casamento, eu não sei qual seja a sua necessidade, também entregue ao Senhor. Esse é o momento de você falar com Deus. Agradeça ao Senhor, mas apresente também as suas necessidades. Senhor Deus, nós estamos gratos ao Senhor. Essa noite é de gratidão. Gratidão pelos 24 anos da Igreja Presbiteriana Renascer aqui em Campina Grande. Gratidão pela instrumentalidade de homens e mulheres que o Senhor usou para começar essa obra, aqui representado pelo reverendo Carlos Alberto. Gratidão, Senhor, pela restauração da saúde de Joelzinho. Gratidão, Senhor, porque nós vemos o teu agir em favor daquela criança, mas o nosso coração também se une em gratidão a este casal que comemora, meu Pai, mais um ano, ó Deus, de casamento. E que o Senhor os sustente por tua graça, para que eles possam, ano após ano, estar diante do teu altar, reconhecendo que quem sustenta o casamento é o Senhor, que é aquele que criou, que instituiu a família e o casamento. Mas, Pai, há necessidades no meio do teu povo, necessidades aqui apresentadas, ó Deus, no altar do Senhor, assim como essas duas crianças que ainda encontram-se, ó Deus, em tratamento. Mas, Pai, visita-os com teu Santo Espírito.
não somente estas crianças, mas todas as demais crianças, homens, mulheres que estão agora nas UTIs, nos hospitais e que necessitam, Pai, da cura. Mas Tu és Jeová Rafá, o Senhor da cura. Nós cremos que o Teu poder e o Espírito Santo de Deus pode visitar agora todas as UTIs espalhadas nos 4 cantos desse planeta e levar a salvação para aqueles que necessitam, meu Pai, da salvação. E por isso, Deus, a entregarmos, ó Pai, essas crianças, nós também entregamos as nossas necessidades ao Senhor. Cada uma delas aqui representada. Tu conheces o coração de cada uma dessas pessoas, cada um daqueles que adentraram por essas portas. O Senhor conhece o coração, e por isso eu te peço, visita-os, para que aquilo que seja necessário, Pai, para o bem dessa pessoa, mas que primeiro seja para a Tua glória, os céus possam enviar um sonoro amém, assim seja. E por isso nós já te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós, pelas bênçãos, Senhor, derramadas sobre esta igreja nos seus 24 anos, e te agradecemos por esses pedidos que estão sendo feitos, que serão, Senhor, cumpridos, se for para a Tua glória e para o bem daqueles que assim o pedem. E por isso nós te agradecemos, em nome de Cristo, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Pode se assentar, queridos. Quero convidar o reverendo André Vilar para dar continuidade ao nosso culto. Meus queridos, graça e paz, uma boa noite a todos vocês. Estamos todos felizes e alegres, sim, porque é o dia do Senhor, é um culto oferecido ao Senhor, como fazemos dominicalmente, mas estamos felizes por celebrar 24 anos de igreja, 24 anos de igreja presbiteriana Renascer. E ficamos ainda mais felizes porque hoje nós iremos receber oficialmente alguns irmãos que estão chegando para agregar, para somar e para servir juntamente conosco. Esses irmãos que eu vou chamar por nome, esses irmãos estão vindo por transferência, tá certo? Irmãos que estão vindo por transferência, como também irmãos que nós iremos receber no domingo que vem, via batismo, profissão de fé, mas hoje nós iremos receber exclusivamente aqueles irmãos que estão vindo por transferência. Atenção, irmãos, eu vou chamar um por um, no entanto, como está na ordem alfabética, você não precisa ficar, se eu chamar o seu nome, que vem primeiro, a esposa não precisa ficar esperando até chegar o momento. Se está a família toda, vem a família toda. Eu só quero me certificar que todos estejam aqui na lista, apenas isso, tá bom? Então eu vou chamar, por exemplo, a Aurora Nóbrega, e aí vem a família toda, não precisa esperar para a gente ganhar tempo. Caso alguém não esteja aqui constando nessa lista, é só dar um sinal com a mão que a gente chama, tá bom? O importante é o nome estar no livro da vida, tá bom? Então vamos lá. Aurora Nóbrega Tessano, Ávila Lícia Mendes, Breno Mozart. Os que estiverem aqui nessa parte podem subir por aqui, os que estiverem aqui podem subir por aqui para facilitar. Bruna Alves Nóbrega, Bruno Mozart Bezerra Borborema, não sei se é o mesmo, acho que é outro. Tá o filho. Tá. Caliane Gomes da Silva Guedes, Cláudio Aragão, Cleófas Lima, Daniel Mozart, Daniela Soares, Darlan Camilo, Edivânia Mendes, Eduardo Mozart, Ezequiel Evangelista, Fernanda de Souza Soares, John Felipe, Juliana Amaro, Cátia Suênia, Keren Késia, Marcelo Gomes, Maria da Guia Souza, Maria Janeide Rodrigues, Mariana de Souza Andrade, Marinês de Souza Silva, Miqueias Alexandre Barros, Orlando Almeida, Sara Valéria,
Sheila Duarte, Thales Henrique, Tainá Souza Gomes, Vanessa Vitória. Esqueci de alguém? Acho que não. Irmãos, ficamos felizes, temos um número expressivo de irmãos amados, queridos, que se unem a nós, que já estão conosco, caminhando conosco, mas que oficialmente se unem a este corpo específico, a nossa igreja. E irmãos, eis aí a vossa igreja. Igreja, eis aí os vossos irmãos, tá? Somos um só corpo. E nós iremos fazer uma oração de gratidão pela vida dos nossos irmãos e pedir a bênção do Senhor sobre cada família aqui. Queria chamar o reverendo Lorinaldo para fazer essa oração, e após a oração os irmãos podem voltar, tá bom? Oremos, irmãos. Ó Pai, nós queremos te louvar porque tu és bom. Queremos te louvar porque tu tens sido bondoso para com a tua igreja, Senhor. Queremos te louvar porque aprove a ti enviar estes queridos irmãos, alguns com as suas famílias, para se congregarem na tua igreja, sim, aqui localizada. Ó meu Pai, desde já nós queremos te pedir que tu estejas abençoando as suas vidas, que tu estejas, ó Senhor, abençoando as suas famílias. Ó Senhor, nós queremos te pedir que tu estejas levantando dentre eles servos e servas, para que aqui estejam, além de te adorar, te servindo, Senhor, com os dons e talentos que certamente tu derramaste sobre as suas vidas, para que assim a tua igreja cresça, floresça, prospere, Senhor, frutifique por meio dessas vidas. Ó meu Senhor, queremos te pedir ainda que tu estejas nos abençoando, pastores, presbíteros, diáconos, liderança, para que sirvamos estes irmãos que estão chegando com toda a fidelidade e com todo o amor, Senhor, que colocaste em nossos corações. Assim, abençoe todos estes que estão sendo recebidos nesta noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Crianças no altar do Senhor, vamos lá, crianças. Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor
estenda a sua mão em direção às nossas crianças. Senhor, nós queremos te agradecer pelo ministério infantil dessa igreja. Por cada professor, por cada professora, por cada membro desse ministério que tem se entregado, que tem se doado para educar as nossas crianças, em conjunto, Senhor, com as nossas famílias, que tem feito o papel de educar elas em casa. Ó Senhor, que elas possam usufruir, aproveitar desse momento tão específico e especial na Tua presença. Que a Tua unção esteja sobre a vida delas. Que o Teu cuidado e proteção também. Guarde os nossos pequeninos, Senhor. Proteja as nossas crianças do maligno. Assim nós oramos, no nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. As crianças podem ir. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor
só em mim me amou. Estamos ansiosos por esse momento, ouvir a voz do Senhor. E o Senhor vai falar conosco por meio de um servo da palavra, o reverendo Carlos Alberto. Dispensa apresentações, mas basta aqueles que não o conhecem saber que é o pastor plantador dessa igreja. E eu gostaria de chamar o presbítero Fred para fazer essa oração, pedindo ao Senhor graça nesse momento. Começaram juntos nessa igreja, então venha cá, presbítero, por favor, pedir a graça do Senhor para que o dom da profecia entre em ação, que a voz do Senhor fale conosco. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, Pai, com corações abertos, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Aquela que Tu já colocaste no coração do Teu servo, para nos trazer essa noite, Senhor. Somos gratos a Ti pela vida dele, que Tu deste discernimento a ele, Pai, há 24 anos atrás, para que pudesse implantar esse trabalho, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Estamos aqui hoje celebrando 24 anos, Senhor. Isso mostra o amor que Tu tem pelo Teu povo, Senhor. Por isso que somos gratos a Ti, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eita, coisa boa, queridos, voltar para casa. Que coisa boa, assim, chegar aqui e me sentir em casa. Ver que Deus tem sido bondoso conosco, nos tem concedido vida, para alguns tem concedido até mais, tem se tornado mais jovens. E o ruim é que eu não posso mais chamar a tia Anice de tia, agora eu vou ter que chamar ela de sobrinha. E madrinha Neide está tão nova que vai ter que entrar na fila para se vacinar para sarampo. Queridos, é isso que Deus faz, Ele renova as nossas forças, renova a nossa alegria. Isso está profetizado através de Isaías. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no capítulo 5 do livro de Josué, para as meninas que vão projetar. Eu estou com a versão NVI, e nós vamos ler o capítulo 5, do verso 10 até o verso de número 12, de 10 a 12 do capítulo 5 de Josué. Que privilégio, queridos, podermos celebrar o aniversário de uma igreja. Há muita coisa neste dia celebrando aniversário, mas poucas têm a garantia de que continuarão a celebrar por toda a eternidade. Algumas pessoas, nestes 24 anos, implantaram universidades, museus, grandes conglomerados, grandes empresas, mas tudo isso está fadado a ficar por aqui. Mas pela graça de Deus, nós nos envolvemos numa obra que é eterna. Ela só começou aqui, mas ela seguirá por toda a eternidade. E isto aqui é somente o comecinho da eternidade. Uma eternidade não é 1 milhão de anos, nem 1 bilhão de anos. Quando se passarem 1 bilhão de anos, estamos só na inauguração.
Então, queridos, que privilégio fazer parte desta história. Cada pessoa que Deus levantou ao longo destes 24 anos, alguns a quem Ele já chamou para entregar o galardão, outros que Deus está chamando ao longo desta caminhada, outros que Ele haverá de chamar ainda. Tudo isto faz parte de uma única e grande obra, aquela que começou com Jesus Cristo. Nós vamos ler no Velho Testamento, porque eu quero trazer, não só para o Novo Testamento, mas para os nossos dias, esta verdade aqui. Capítulo 5 de Josué, começando no verso 10. Na tarde do 14º dia do mês, e o mês, queridos, não aparece aí, mas é o mês de Abibe. Como nós sabemos, porque eles vão celebrar a Páscoa, e Deus estabeleceu que a Páscoa seria celebrado no dia 14 do mês de Abibe. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Se eles estão em Gilgal, na planície de Jericó, significa que eles já atravessaram o Rio Jordão a pé enxuto em tempo de enchente. Aquele rio que descia embalado desde a Galileia e ia terminar lá no sul da Judeia, parou para que o povo pudesse passar a pé enxuto. E eles estão acampados agora na planície de Jericó. No dia seguinte à celebração da Páscoa, neste mesmo dia, eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Pela primeira vez comeram trigo de Canaã. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. E já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, comeram do fruto da terra de Canaã. Senhor Deus, isso não foi escrito por causa de Josué. Isso não foi escrito por causa daquelas pessoas que comeram daquele trigo. Isto foi escrito por nossa causa e de todos os que haveriam de ler este registro ao longo da história. Tu tinhas um propósito quando mandaste que isto fosse registrado. E eu te peço, Senhor Deus Altíssimo, Senhor da igreja, que tu ministres a tua igreja agora conforme o teu propósito. E o teu propósito se cumprindo nas nossas vidas, nesta noite, o teu nome será glorificado e o teu povo, a tua igreja, será edificada. Em nome de Jesus, faz assim, amém. Durante 430 anos de cativeiro, as pessoas perderam a noção de quem era Deus. 430 anos amassando barro para fabricar tijolo, para construir a glória dos outros, fez com que o povo hebreu perdesse a esperança e a perspectiva de quem eles eram e de quem era o seu Deus. A tal ponto que quando Deus aparece a Moisés e o envia para dizer ao povo que o Senhor havia escutado o gemido do povo, que o Senhor conhecia o seu sofrimento e que agora ele estava descendo, o Deus Altíssimo estava descendo para fazer o povo subir para uma terra que manava leite e mel. Não só a mensagem pareceu estranha a Moisés,
Mas Moisés não sabia nem quem era que estava mandando a mensagem. E quando, depois de teimar muito com Deus, e Deus o convencer que ele vai fazer aquilo que Deus determinou, que ele vai tirar o povo, que ele vai lá dizer a Faraó para deixar o povo ir, Moisés disse: faça o seguinte, para facilitar, me diga como é o seu nome, porque quando eu chegar lá e disser uma coisa dessa, vão me perguntar quem me enviou, como é o seu nome, para eu dizer quem foi que me enviou. Aí Deus disse: eu sou o que sou. Queridos, quando Deus disse esta palavra, não ajudou em nada a Moisés. Eu acho que ele pensou: vão dizer que eu sou doido. Eu chego lá e dizer: olha, eu sou, mandou dizer a vocês que escutou o gemido, que conhece o sofrimento e que desceu do céu para fazer vocês subir para uma terra que mana leite e mel. Eu acho que Deus viu Moisés meio desorientado, aí disse: faça o seguinte, diga, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vai ficar mais fácil para o pessoal entender. Queridos, e aí começa todo um trabalho de apresentação de Deus àquele povo que ele haveria de transformar numa nação, porque não eram nação, era uma multidão de escravos. Deus ia conduzi-los e ao longo do caminho ia transformá-los numa nação. E aí Deus avisa a Moisés, diga: olha, você vai falar com Faraó, mas eu quero logo lhe avisar que eu vou endurecer o coração de Faraó para ele não deixar o povo ir, porque ele só vai deixar o povo ir depois que eu manifestar o meu poder, e eu vou retirar o povo com braço forte. Tinha que ser, queridos, aquelas pragas sobre o Egito, aquilo foi didático. Deus podia simplesmente ter ordenado a Faraó, nem precisava da mediação de Moisés, e feito o Faraó se dobrar e deixar o povo ir, mas o povo iria grato a Faraó, ou pensando que tinham dado sorte. Deus queria que ficasse claro que não era Faraó que estava deixando o povo ir, era Deus que estava tirando o povo. E para isso Deus fez descer 10 pragas, em que ficou manifesto que algo sobrenatural, espetacular estava acontecendo. A água do Egito toda se transformou em sangue. As rãs invadiram o palácio, piolhos invadiram os quartos, gafanhotos invadiram a terra, choveu pedra do céu, os animais morreram, trevas vieram, e era uma escuridão que era possível se palpar. Mas, queridos, não era apenas pragas desabando sobre o Egito, era Deus mostrando que isso não estava acontecendo, porque estava acontecendo no planeta todo, não era um fenômeno cósmico, era algo localizado, era algo que tinha uma explicação, e a explicação estava no céu. E assim é que a praga de moscas, as moscas voando e esvoaçando em todo o Egito, quando chegava no limite da terra de Gósen, onde estava o povo de Deus, eles davam a curva e voltavam. Os gafanhotos vieram comendo a grama, quando chegaram na cerca da terra de Gósen, um disse para o outro: sai daí, doido, aí ninguém entra, e voltaram para o lado de cá. As trevas, a escuridão fez a curva e voltou.
porque Deus estava se apresentando àquelas pessoas que não o conheciam. Mas ainda foi pouco. E durante 40 anos, Deus fez mar se abrir, Deus fez pedra dar água, Deus fez cordonizes se entregarem para o abate no meio do acampamento, Deus fez comida chover do céu, Deus fez com que uma nuvem estivesse sobre o acampamento todos os dias durante 40 anos e uma coluna de fogo adiante deles todas as noites durante 40 anos. Deus revelou-se a Moisés no alto do Monte Sinai, e o povo que foi impedido de subir o monte teve a oportunidade de ver o Monte Sinai. O Monte Sinai, queridos, é numa cordilheira de pedra vermelha. Já estive lá. O Monte Sinai, o texto diz, o Monte Sinai tremia, um monte de pedra tremendo, feito gelatina. Lá do alto saía relâmpagos, trovões, som de buzina, fumaça, manifestações sobrenaturais, e o povo todo viu, mas não adiantou de nada. Quando chegaram em Canaã, eles disseram: esse Deus que nos tirou não tem competência para nos colocar lá dentro. E Ele nos trouxe para nos matar no deserto. Deus nunca levou qualquer pessoa para o deserto para o matar. Na profecia de Oséias, que é uma simbologia do agir de Deus na vida do povo dele e de nós que somos seu povo, Gomer, a mulher de Oséias, que era uma mulher de adultério, não sabemos se era prostituta, mas foi amada por Oséias, e Oséias deu a ela um nome, e Oséias deu a ela ouro, prata, linho, lã, trigo, azeite, vinho. Mas a mulher de Oséias tinha a mania de se prostituir, era mania, era uma compulsão. Ele fez de tudo, mas ela continuava fugindo de casa. Ele até fez uma cerca de espinho, mas a miserável dava um jeito de pular a cerca. E ainda levava o ouro e a prata que o marido dela dava a ela para dar para os amantes. Isto é uma simbologia de Israel no seu casamento com Deus. Isso às vezes é uma simbologia minha e sua, povo de Deus. Aí tem uma hora que Oséias diz: eu vou fazer diferente. Eu vou tirar o azeite, eu vou tirar o vinho, eu vou tirar o trigo, eu vou tirar a lã, eu vou tirar o linho, eu vou tirar o ouro, eu vou tirar a prata, e eu vou levá-la para o deserto. E no deserto eu lhe falarei ao coração. Eu vou levar para o deserto, para no deserto lhe falar ao coração. E aí nunca mais ela dirá meu Baal, ela dirá meu marido, meu Senhor. Deus plantou um jardim porque Ele queria se encontrar conosco num jardim,
O problema é que no jardim tem muito passarinho cantando, tem muito perfume de flor, tem riacho correndo, tem muita coisa para nos cativar. Aí às vezes Deus diz, só tem um jeito, eu não vou desistir de você. Então, já que no jardim você não tem tempo para me escutar, vamos fazer um tour no deserto. E aí tem um deserto que se chama UTI. Quem já foi, sabe. Sabe, queridos, os desertos da vida têm o objetivo de nos fazer entender e ouvir a voz de amor de Deus. É uma pena, ele queria falar no deserto, no jardim, ele é romântico, nós é que não somos, e às vezes tem que ser no deserto, bendito deserto, mas todos os que foram levados por Deus foram trazidos de volta. Só esse povo que saiu do Egito e que disse, o Deus nos trouxe para nos matar nesse deserto, Deus diz, vai ser do jeitinho que vocês disseram. Vocês vão para o deserto, esperar a morte chegar. Nenhum de vocês vai entrar em Canaã, só aqueles de 20 anos para baixo. E nesse texto que eu li para vocês, quando eles entram em Canaã, é outra geração. Outra geração, a maioria deles havia nascido no deserto. Aqueles primeiros 605 mil homens de guerra do primeiro censo, estava tudo enterrado no deserto de Cades Barneia, à exceção de Josué e Caleb. Esta geração é outra. Estas pessoas cresceram debaixo daquela nuvem, vendo a coluna de fogo, comendo o maná que caía, comendo as cordonizes que vinham para o abate, bebendo água que saía da rocha, vendo prodígios e sinais. Viram o rio Jordão parar, entraram na terra, e o maná parou. Parou de cair maná. Parou de comer cordoniz. Parou de beber água da rocha. Parou a nuvem em cima. Parou a coluna de fogo. Pararam todas aquelas manifestações sobrenaturais. E agora? E agora? E agora vai começar um novo tempo. Maná é comida para deserto. Deserto não é o nosso destino. Nosso destino é Canaã. O cardápio que Deus prometeu era de uma terra que manaria leite e mel. É de uma terra onde Deus haveria de se manifestar através da fartura do campo, através da fartura no gado, através da paz, da proteção, da prosperidade que Deus daria àquelas pessoas que não precisariam mais dormir em barracos, mas poderiam agora construir as suas casas. Queridos, a realidade agora é outra. Aqueles milagres eram milagres para tempo de deserto. Eram milagres para tempo de anormalidade. Mas Deus não nos chama para a anormalidade. Deus nos chama para a normalidade. Um dia, um amigo mandou uma mensagem para mim. Um dia, destituído de extraordinário, apenas normal.
Eu devolvi para ele. Bicho, tu sabe quanto de extraordinário tem que acontecer para que um dia seja apenas normal? Queridos, um dia normal é um dia entupido de milagres, de antecipação. Você não precisa escapar de um assalto na porta da sua casa, porque Deus se antecipa e nem assalto acontece. Você não precisa escapar de um carro que capota, porque nem acidente vai ter. Você não precisa ser curado de um câncer, porque Deus te deu saúde. Você não precisa ser resgatado de uma UTI, porque você não foi nem para ambulatório. Queridos, isso é o milagre da normalidade. Para que o seu dia seja apenas normal, é entupido de manifestações sobrenaturais de Deus, que fazem as coisas acontecerem ou serem impedidas por antecipação. Um dia eu estava preparando um sermão de dia de ano. E eu estava deitado no chão, olhando para um pé de flamboyant grande, que eu tinha visto ser plantado quando eu namorava com Simone. E nesta época do ano ele estava desprovido de folhas, havia umas manchas marrons, que eram as bases que haviam secado e haviam se aberto, e elas estavam retorcidas, pareciam garras, e eu contei, eram 46, e eu estava muito down naquele tempo, tinha sido um ano difícil. Eu olhei e disse: isso aqui é o resumo da minha vida. Isto foram situações difíceis que Deus operou milagre. E eu me lembro que eu disse: aquela ali foi o dia que Sérgio pequenininho caiu na piscina sem ninguém ver e por um triz não morreu afogado. Aquela outra foi o dia que Beto teve a péssima ideia de levar a bombinha de Berotec para o colégio. Ele tinha asma. Aí quando ia jogar bola ficava cansado. Ele teve a péssima ideia de levar a bombinha. Dava uma carreira, ficava cansado, uma bombada. Dava uma carreira, ficava cansado, uma bombada. Eu estava dando aula na faculdade quando o Simone ligou e disse: venha para aqui depressa. Trouxeram o Beto do colégio e ele está roxo. E quando eu cheguei em casa ele estava roxo. E não precisava nem botar o estetoscópio para ver que o coração dele estava aceleradíssimo. Eu coloquei no carro e voei para o hospital. E ele ia no banco do carona, ajoelhado, só abrindo boca, feito peixe, e fazia: papai, eu estou morrendo, e estava mesmo. E eu tive certeza que ele ia morrer antes de eu chegar no hospital, e eu disse: meu Deus, o senhor tem mais direito a Beto do que eu. O Senhor é o Criador dele, é o Deus dele. Muito obrigado por esses 9 anos que o Senhor deixou ele aqui com a gente. Mas já que o Senhor vai ficar com ele por toda a eternidade, deixa ele mais tempo. E ele atendeu e deu tempo para chegar no hospital. E aquela outra, eu digo, aquilo ali foi no dia que Eduardo subiu numa esquadria de madeira, e a esquadria caiu por cima dele sem ninguém ver, por um triz. E cada coisa, queridos. E aí depois eu parei e olhei. E vi que minha vida não era feita somente de 46 milagres. Havia, por trás daquelas manchas marrons, um borrão grande, vermelho, amarelo, cor de fogo, formado por pétalas das flores do flamboyant.
Nesta época ele não tinha nenhuma folha, era só flores, e as bases estavam secas, porque já haviam se aberto e presenteado a terra com as sementes. Querido, a sua vida é tão entupida de milagres que a maior parte deles você não consegue nem contar, você não consegue nem notar. Às vezes a gente fica meio que com inveja. Puxa vida, nunca pedi ao pastor para fazer um culto de ação de graça por a cura de um câncer, porque eu nunca tive câncer. Também nunca fiz um culto de ação de graça, porque meu filho saiu das drogas, porque ele nunca entrou nas drogas. Eu nunca fiz um culto de ação de graça, porque a crise do meu casamento acabou, porque eu nunca tive crise no casamento. Eu nunca pedi um culto de ação de graça. Querido, você prefere ser como aquela viúva lá da cidade de Naim, cujo filho ressuscitou a caminho do cemitério, ou prefere que seu filho nunca se deite num caixão? Você prefere dar o testemunho, como Lázaro, de que esteve morto e sepultado, apodrecendo dentro de um túmulo, ou prefere como Marta e Maria, que nunca apodreceram dentro do túmulo, até a vez que foram de uma vez só? Aprenda a ser grato por um dia apenas normal, porque um dia só será apenas normal se ele tiver abarrotado de milagres, do extraordinário de Deus, a tal ponto que você não é capaz de contar, não é capaz de identificar. Mas aprenda a ser grato. Sua vida é um milagre a todo instante. Aprenda a ser grato pelo milagre da salvação. Da salvação. Esta igreja, querido, esta igreja, vocês estão aqui porque vocês ouviram falar de Jesus Cristo, e porque vocês disseram sim a Jesus Cristo. Não pense que vocês disseram sim a Jesus Cristo porque vocês são iluminados, inteligentes, brilhantes. Não, querido. Foi o Espírito Santo de Deus que abriu a tua cachola, o teu entendimento, e fez você entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que essas histórias que parecem absurdas são apenas manifestações do poder de um Deus absurdamente poderoso, e que o maior de todos os milagres dele é o Calvário, é Jesus Cristo, um Deus imortal, infinito, eterno, intocável, se deixar prender, julgar, açoitar, cuspir, crucificar, matar e sepultar, para que eu e você sejamos chamados filhos de Deus e tenhamos assegurado a vida eterna. E você que é viciado em adrenalina e gosta de uma vida cheia de esses milagres, que eu diria, novidades, pode se acostumando, porque o céu é uma eternidade de normalidade, porque lá ninguém vai adoecer para precisar ser curado, lá ninguém vai ter fome para precisar chover maná, lá ninguém vai ter sede para precisar a pedra da água, lá, queridos, não vai precisar de nuvem em cima, nem de coluna de fogo embaixo. Lá é plenitude de tudo, porque é a presença do Senhor.
onde o extraordinário é o normal. Deus te abençoe. Queridos, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Esteja colocando a sua vida diante do Senhor, pedindo a Deus que aplique a sua palavra, a palavra ministrada por Ele, aos nossos corações. Aproveitemos e estejamos também pedindo a Ele graça para participarmos da ceia do Senhor. Ó Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por Tua presença em nossas vidas, Senhor. Nos perdoe, porque os nossos olhos pecadores, muitas e muitas vezes, durante o dia, estão míopes ou cegos para a Tua manifestação graciosa em nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, porque aprove a Ti te manifestar a nós através de Cristo Jesus, moldar os nossos corações, outrora petrificados, distanciados de Ti. Mas Teu Espírito veio e nos ministrou a palavra, e nós Te louvamos, ó Pai. Sim, Te louvamos porque aqui estamos neste domingo, celebrando o aniversário de Tua igreja, com uma palavra que nos mostra que até nas instituições a Tua graça se manifesta de forma poderosa e milagrosa. E não foi diferente conosco, pois há 24 anos, ó Senhor, Tu tens abençoado as nossas vidas. Louvado e exaltado seja o Teu nome, porque aprove a Ti, Senhor, chamar o pastor Carlos Alberto, chamar alguns irmãos, como foi o caso do presbítero Fred, chamar irmãos que já estão na glória, para, Senhor, escrever a história da Tua igreja, através do que se tornou a Igreja Presbiteriana Renascer. Glória seja dada a Ti, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome, porque Tu usaste homens falhos, finitos, pecadores, transformaste as suas vidas e fizeste destes homens plantadores da Tua obra. Por eles e por esta igreja, nós Te rendemos graças. No nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos à ceia do Senhor. Vou convidar os irmãos oficiais para virem à frente. Aqui está
nesta mesa a representação daquilo que Deus acabou de nos ministrar através do pastor Carlos Alberto. Sim, e o apóstolo Paulo nos diz o seguinte na sua primeira epístola escrita à igreja de Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e aí a gente começa, à medida que vamos lendo esse texto, a olhar esta mesa e ver como é real a presença do Senhor nela. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Como nos diz a Bíblia de Genebra, esta mesa, ou nesta representação, como eu falei, nós podemos olhar para trás e enxergarmos o que acabamos de ver na pregação. Deus intervindo na história, principalmente na história do homem pecador, e enviando Cristo Jesus, o seu único Filho, para morrer por mim e por você. Nesta mesa, nós encontramos os oficiais, pastores, presbíteros, diáconos. Encontramos vocês, servos e servas do Senhor, da igreja visível dele, em pleno século 21. E aí a gente vê a realidade nesta mesa do hoje. Deus nos usando para levarmos a sua mensagem, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas nesta mesa, como nos falou com muita propriedade o reverendo Carlos Alberto, nós enxergamos também o amanhã. Está aqui no texto que lemos. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor por nós, não é isso? Porque no futuro, que pode ser ainda hoje, o Senhor há de vir para buscar a sua igreja. Que essa esperança seja viva nos nossos corações. E com base nela, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Em memória de mim, disse o Senhor, comendo pão e bebendo o cálice. Assim, você que está conosco, sinta-se à vontade, desde que esteja batizado, esteja em comunhão com a sua igreja. Você é nosso convidado para fazer parte da nossa mesa. A mesa é do Senhor da igreja. Amém? Estejamos orando. Eu vou convidar o reverendo André para que nos leve a Deus em oração. Em seguida nós vamos ser servidos. Tá bom? Você aguarda todos serem servidos. E aí assim a gente come o pão, depois bebe o vinho.
Senhor, essa é a tua mesa, é a mesa do Senhor, a mesa que é farta de graça, a mesa que é farta de perdão, de cura, de salvação, de esperança. Ó Senhor, nos dê a capacidade, a consciência de pensar nesses elementos da maneira como eles devem ser pensados. Não apenas isso, nos dê também profundas afeições, sentimentos e emoções santas, uma vez que estamos numa relação, numa união mística, espiritual com o Senhor. E isso é real, isso é extraordinário e ao mesmo tempo ordinário. Nós queremos participar, portanto, Senhor, da tua mesa, com a esperança devida, com a alegria devida, com a fé devida. Ó Espírito Santo de Deus, nos lidere também neste momento, e que isso redunde para o louvor da tua glória mais uma vez. Assim oramos. Amém. Do meu
o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será para sempre meu, será para sempre meu, será para sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Amém, né? Que louvor fantástico esse. Algum irmão deixou de ser servido do cálice e do pão? Se deixou, levante sua mão para que nós possamos servi-lo. Há alguém? Não. Muito bom. Tomai e comei, disse o Senhor Jesus. Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Comamos o pão. O texto sagrado continua nos dizendo que por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o Senhor Jesus o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos o cálice. Eu vou pedir ao reverendo Carlos Alberto que nos leve a Deus em oração e impetre a bênção. Nos coloquemos de pé, queridos. Senhor Deus, pedimos que Tu cumpras todas as bênçãos oriundas desta celebração na vida do Teu povo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê muita, muita, muita paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, e as consolações do divino Espírito Santo de Deus esteja sobre o povo de Deus aqui reunido, sobre o povo de Deus que nos acompanha na transmissão, sobre o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.